você está vendo agora o histórico de todas as minhas operações que eu realizei e que me ajudaram a atingir mais de 38% da meta nesse desafio, totalizando mais de 25 mil dólares, só para você ter ideia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz para superar todas essas perdas, graças ao meu método TWC, que me permite ter mais retorno e diminuir muito o risco e conseguir chegar mais perto dessa aprovação tão esperada, tá? Muito prazer, eu sou o Jonathan, trader financiado de mais de 1,6 milhões de dólares nas melhores mesas proprietárias. E se você ainda não é inscrito, é só apertar no botão aí embaixo e ativar as notificações para não perder os próximos episódios, tá? E no último vídeo do canal, eu te apresento as primeiras operações que eu realizei no SHA-USD, que é o ativo ouro. Vamos dar uma olhada? E é isso, basicamente eu tô pegando esse trade aqui, quero pegar esse futuro trade aqui, esse outro aqui tá no 0 a 0 agora. Se chegar aqui no 63 vai estopar essa compra, mas vou acionar essa outra buscando 1 para 2. Família, hoje é dia 29, operando no SHA-USD, e a pergunta que vocês estão me fazendo é o seguinte: e aí, Jonathan, não vai passar análise, não vai passar a estratégia que você usa, não vai passar a gestão? Fica aí que você vai ter acesso a tudo isso, tá? Mas antes de eu ir ali pro escritório, eu quero explicar para vocês uma coisa. Eu quero passar o máximo de realidade possível sobre aprovação em mesa proprietária, pessoal. Então acaba que, os episódios serão perfeitos, só ganhos. Não, pessoal. Eu tive uma boa análise sim no SHA-USD, o mercado andou, foi a meu favor, mas às vezes poderia ter acontecido totalmente diferente. Então eu quero que vocês me apoiem, tanto se eu estiver perdendo como se eu estiver ganhando. Teve pessoas perguntando se eu já tinha sido aprovado. Vocês têm que entender o seguinte: no último vídeo eu falei que eu trabalharia com 2,5% do capital. Só que aí eu pensei, cara, essa é uma gestão um pouco mais avançada e pode influenciar negativamente muitas pessoas. Então, de forma muito responsável, eu vou trabalhar com 1% de risco no meu capital fixo por trade, tá? Pensando em vocês também. Se fosse utilizar o 2,5, já teria sido aprovado, só para vocês terem ideia. Já alcançamos uma meta de 27 mil dólares em basicamente 6 dias, né? Vamos dizer assim. Então, pô, eu já tô aqui aprovando o teste na mesa proprietária, mas eu já tô pensando, quando eu tiver na conta live, o tamanho do saque que eu vou fazer, né, pessoal? Só para você ter ideia, no ano de 2023, eu passei o ano com um teto de capital que eu chegava a 1,6 milhões e caía, porque às vezes eu reprovava alguns testes. Então, assim, eu tava tipo assim, não tava conseguindo andar. Então eu falei assim, cara, quer saber de uma? Eu vou comprar um teste no primeiro saque que eu recebi. E aí coincidiu com um saque que eu tinha recebido de outra mesa. Eu falei, 50% de desconto na The Forex Fund, eu vou meter brasa, tô reinvestindo aquilo que eu ganhei, né? E é basicamente isso que eu fiz, tá? Então fique com a análise aí e a gente vai fazer uma análise por dia ao decorrer do trade. Eu espero ter aprovação. E peço para vocês que me apoiem, independente se eu tiver numa época muito boa de trading e as coisas fluam e eu consiga aprovar, como também se não tiver numa época muito boa, né, pessoal? Vamos lá. Família, agora dia 29, são 17 horas agora. E ó, tô gravando aqui a tela só para vocês entenderem o racional que eu tive ali por trás para poder fazer todo esse trade voltado para compra no SHA-USD, tá? Se a gente pegar aqui no time diário, pessoal, você vai perceber que o SHA-USD tá quase um topo diário, que é mais ou menos ali nos 2064. Eu vou jogar um pouquinho aqui mais para baixo até, acredito que no 2050, que é um ponto que eu acredito que seriamente o SHA vai buscar lá, por diversos motivos, né? Vocês já sabem referente a isso. Quando a gente diminui o time e a gente coloca no time de 4 horas, ele está em uma tendência muito clara. Você pode perceber que ele está em uma tendência muito clara. Eu analisei todas as consolidações, identifiquei a frequência e fiz o traçamento da FIBO. Eu sempre gosto de utilizar FIBOs de expansão e não FIBO de retração. Quando a gente diminui o time frame para 1 hora, já para perceber que por mais que ele tenha consolidado um pouco e por ironia do destino, eu peguei a consolidação, né? Porque às vezes é assim, o mercado está em tendência, você entra e ele consolida na sua frente. Só que é extremamente normal. O que realmente importa aqui é a sua gestão de risco, como você vai lidar com isso, tá? Então você pode perceber que nós iniciamos aqui as nossas análises e até comprei a conta de 1 milhão de dólares na The Forex Fund. Eu tinha feito essa seguinte análise, que era uma compra nos 19,76, porém essa compra foi estopada. Para quem não sabe, eu utilizo hedge, para quem não sabe também eu utilizo compounds, etc. Eu criei um método chamado método TWC, onde basicamente para cada tipo de operacional, seja um operacional com mais taxa de acerto ou com menos taxa de acerto e mais retorno, nós vamos ter um passo a passo do que fazer referente a hedge e compound, tá? Então basicamente meu método é esse, focado em gestão e focado também em aprovação. Eu fiz essa compra, eu estava arriscando basicamente 2% aqui, porque estava em hedge, né? Então 1% para um lado, 1% para o outro, um pouquinho mais na verdade, porque se eu não me engano era 12 mil dólares que eu estava arriscando, então podemos dizer 1,23% nessa base. Nesse trade aqui que eu perdi, eu não perdi 1%. Se a gente for dar uma olhadinha aqui na minha conta da The Forex Fund, você vai perceber que o meu daily loss, tranquilo, max loss, basicamente nem deu calor, tá? Já temos 4 dias de trade aqui. Mas você vai perceber que exatamente no dia 24, que foi quando a gente fez ali a análise, estávamos posicionados entre o dia 22 e o dia 24, exatamente no dia 24, executamos o nosso trade, tá? Que foi nos 19,63. Eu sempre gosto de falar assim, tá, pessoal? Mas na verdade é 1963, só que às vezes dá
Dá um esquecimento quando eu olho porque eu tenho um déficit de atenção. Beleza, esse trade foi perfeito, nós tivemos aqui um alvo de 1 para 2. Nós iniciamos também um compound aqui no 19,76. Infelizmente, esse compound ele foi estopado exatamente às 12 horas aqui, né? Porque teve uma notícia. Aí a gente não desistiu, tá? Deixou o trade andar. Pegamos o trade ali também dos 19,89. Infelizmente esse trade deu errado. Mas aí a gente iniciamos um trade de novo no 19,76, que era uma zona extremamente importante. Principalmente quando ele consolidou, que ele consolidou exatamente entre essas duas zonas, tá? Foi basicamente o que deu o rompimento depois para o mercado ir. Então, pegou a dos 19,76 e a gente teve um ganho aqui nos 2001, tá? Só que nesse passo a passo até ter esse ganho, você pode perceber que eu também dei uma entrada aqui nos 19,89, novamente mais um trade. Segundo trade na mesma zona, o primeiro trade deu errado, o segundo tá em andamento, tá? E basicamente esse trade aqui, ele tem um alvo nos 2014. Só que pode acontecer do mercado não ir. Ele chegou aí muito próximo na sexta-feira e eu cometi alguns erros e eu vou mostrar para vocês qual foi os erros que eu cometi e acabou de abrir o mercado, pode perceber que ele tá caindo, mas é absolutamente normal, até porque ele deu uma subida muito forte. Então, só para vocês entenderem, eu espero que ele caia aqui pelo menos até os 19,89, tá? Esse é o preço de entrada desse trade aqui que tá em andamento, tá? Que tá mais ou menos uns, vamos ver aqui, 13 mil dólares positivo. Essas duas operações aqui de hedge, pessoal, está negativa porque eu cometi um grande erro. Só para contextualizar vocês, eu vou botar um vídeo aí mostrando o decorrer desse trade. Foi basicamente o seguinte, o mercado disparou e eu tava vendo pelo celular. E aí eu vi que acionou a ordem dos 2001. Só que eu falei, cara, acionou a ordem, só que eu normalmente deixo as ordens agendadas. Só que nesse momento que eu deixei a ordem agendada, cara, eu não sei o que aconteceu, que nesse dia específico eu não botei a ordem no 201 porque na minha cabeça, tá, pessoal, eu não acreditava que ele ia se mexer tão rápido. Então, basicamente, no decorrer do trade, o mercado chegou no 201, o que é que eu fui fazer, pessoal? Eu fui inventar de fazer as ordens. Para quem não sabe, a The Forex Funder você não pode operar sem stop loss. Então eu, para prevenir isso, eu executo as ordens diretamente no mercado de observação. Então eu clico lá no ativo, nova ordem e escolho ali se a minha ordem vai ser buy limit, buy stop, etc. E aí eu coloco as ordens, os stops, até coloco um comentário para me entender e contextualizar aquele trade. Só que aí que tá, pessoal. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Eu botei uma ordem, aí a de venda acionou. Só que quando eu coloquei a de compra, não tava pegando. Aí não tava pegando em que sentido? Por causa do spread, pessoal. E a gente tem que entender essa questão do preço atual e do spread. Pessoal, vocês vão ter que entender uma coisa. Mesa proprietária que não cobra comissões, cobra spread mais alto, tá? Mesa proprietária que cobra spread baixo, normalmente eles compensam na comissão. Então, no final das contas, você paga sempre o mesmo valor. Vocês precisam entender isso, tá? Então, pode perceber que as minhas taxas são zero, cara. Porque eu não pago nem swap, porque eu não quero ficar posicionado. E também não pago a comissão, que é o custo por lote. A maioria das mesas aí, só pra você ter ideia, cobram 7 dólares por lote que você abre. Isso é muita coisa, cara. Se você abre 10 lotes, você já tá pagando ali 70 dólares só de taxa, fora o spread. Ainda tem isso, né? Tem que observar. Então, assim, a The Forex Funder, eu gosto muito deles por essa questão. Para me favorecer referente ao swing trade e também no day trade, eu acho interessante, tá? Muitas ordens, pessoal, quando você tá na conta live, muitas coisas lá na conta live muda. Realmente muda. Mas, assim, eu estou disposto a seguir todas as regras, tá? Outra coisa, essa série de vídeos, pessoal, que eu tô fazendo com vocês, basicamente é para fazer o seguinte. Eu poderia estar fazendo um Challenger em outra mesa. Vocês concordam? FTMO, Found Engineer, The Found Trader, My Funded FX, qualquer uma dessas outras mesas. Mas por que eu escolhi a The Forex Funder? Porque ela tá entre os top 20 mesas, né? Vamos dizer assim, top 10 mesas proprietárias. E eu acredito no potencial dela. Sei que já teve alguns problemas, mas enquanto esse problema não acontecer comigo, não tá me afetando, então eu tenho que entender primeiro o que é que tá acontecendo. A maioria dos problemas que eu vi com essa mesa, referente a pagamento, referente à entrada, era tipo igual a esse. Vamos supor, tá vendo esse erro que eu cometi? Esse erro me custou 2 mil dólares. Mas quem cometeu esse erro fui eu. Não adianta eu falar que é o spread da corretora se eu sei o spread atual e eu entrei na posição porque eu quis. Então, tava o spread alto, era só eu não entrar. Essa seria a melhor lógica. Mas eu quis entrar. Então não adianta eu culpar a corretora que está por trás e etc. Não adianta fazer. Tem que assumir autorresponsabilidade, pessoal. Não adianta ficar culpando um e outro. Agora, se ela não me pagar quando eu fizer algum saque, aí já é outra coisa. Aí já é outro assunto, tá? Outro ponto, regras de pagamento normalmente nessas mesas são muito rígidas. Vou dar um exemplo, na FTMO, se você fizer operações com mais de 1% do capital, eles já te colocam numa blacklist. Isso é mundial, tá? Não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só no Canadá.
Cara, no Reino Unido, mano, eu já vi muita gente reclamar por causa disso. Então existe sim regra. Found Engineer, Found Pips, MyFundedFX, The Found Trader, tá? The Found Trader nem tanto, tá? The Found Trader eles são mais suaves, vocês podem estar lá que eles liberam. Mas normalmente quando você opera com mais de 1% do capital, eles já ficam de olho em você. Qualquer mesa proprietária. Porque, para quem não sabe, quando você entra na conta live, você está passando por um processo entre ficar no book A e ficar no book B, entendeu? E aí é o sistema deles que vai identificar isso. Então, se hoje você opera normal, pode existir algum parâmetro lá que te coloque no book A. Só que imagine que do dia para noite você coloca 100 lote. Tipo, tá operando com 5% do capital do dia para noite, entendeu? Então, quando você tem esse perfil um pouco desalinhado em relação à sua média de lotes, eles te colocam sempre no book B. E isso aí é fato, porque eles vão ganhar em cima de você, tá? Pessoal, seguinte, sobre esse trade atual, eu vou dar minha visão, tá? Contando aqui sobre o trade 19,76 e acabei saindo 201, esse trade já tá off. Os únicos trades que tem ativo agora no momento é esse dos 19,89, tá? Que eu quero buscar ali os 2014 e o dos 2001, que eu quero buscar lá os 2026, tá? Todos os trades com alvo de 1 para 2, utilizando hedge e buscando fazer compounds, mas em ordens espaçadas. Outra coisa, se a gente observar o mercado atual, o SHAUSD ele deu uma puxada forte para cima. Ele realmente deu uma puxada forte para cima. Então pode ser que ele faça assim uma correção aqui, pelo menos no nível do 19,89. Eu acredito que isso pode realmente acontecer. Se acontecer, eu já tenho um ordem lá, então não preciso fazer mais ordens. Mas se ele puxar aqui acima dos 2014, que vai encerrar essa ordem aqui, ó, de trás, eu já vou iniciar uma próxima ordem buscando 1 para 2 que vai ficar ali nos 2039, né? 2039, mais ou menos isso. E basicamente vocês podem perceber que desde o início, pessoal, por que eu boto essas setinhas aqui, tá? Vou mostrar para você por que eu boto essa setinha. Porque basicamente eu tô operando tendência. Então eu já entendi qual é a frequência que o mercado está fazendo as correções. Eu já utilizo o stop para mitigar muito, mas eu utilizo o método TWC, ou seja, eu sei utilizar o hedge. Vocês sabem o que é hedge, vocês já sabem o que é compound, eu não escondo o jogo para vocês. Só que para vocês masterizar com base em uma estratégia vai demorar muito tempo. Então é muito mais interessante às vezes ter um mentor para te direcionar e relacionado a isso. Pô, vocês já me viram operando swing trade? Eu não estou dizendo que eu sou um dos melhores operadores, mas eu tenho resultados. Vocês já me viram operando day trade e vocês vão me ver. Independente se eu aprovar ou reprovar esse challenger, vai ser uma experiência incrível para mim, tá, pessoal? Então assim, hoje dia 29, tô gravando esse vídeo. Espero que tenha sido um pouco transparente com vocês. Esse trade aqui que eu errei entre os 201 e os... Perdão, 201 não, tá, pessoal? 2001 e 2006... Eu vou deixar ativo, tá? O split estava muito alto, eu fui muito teimoso, então a culpa é totalmente minha por querer entrar ali, sendo que o mercado já tinha passado e etc. Então eu não querendo perder a oportunidade. Um dos principais erros aí é porque era sexta-feira, então, pô, era só ficar tranquilo e voltar no domingo, né? Porque provavelmente o mercado ia travar ali mesmo, não tinha como no final da sexta-feira ele dar 2 pulos para cima, a não ser que fosse por causa de alguma notícia ou algo muito mais impactante, né, pessoal? E é isso, dia de trading, como vocês podem perceber aqui, eu tô com uma meta que é flutuante de 25 mil dólares, ou seja, para mim conseguir bater e passar na primeira fase é 80. Teve muita pessoa perguntando se eu já tinha provado essa subida. Com aquele risco que eu conversei com vocês, que eu ia ter, que era de 2,5, eu já teria sim chegado pelo menos em 90% da meta. Só que eu dei um passo para trás. Eu acho que tem que ser muito mais prudente nas atitudes que eu tô tomando aqui para não influenciar outras pessoas a tomarem muito risco. Porque quando eu entro com 1% de risco no capital, as pessoas acham que eu tô perdendo 1%, mas na verdade eu não tô perdendo 1%. Eu tô controlando bem o drawdown por causa do método WC. Agora quando eu tô ganhando inteiro, tá, pessoal? Vamos pro próximo dia, hoje 29, aqui eu só tenho isso a fazer. Vamos ver até amanhã, dia 30, o que aqui o mercado vai se mexer, se tiver alguma diferença, acionamento de ordens, eu vou ter que mudar aqui os parâmetros da posição. Sobre esse trade aqui, se ele encerrar aqui basicamente nos 19,89, eu vou posicionar um outro trade aqui, ou seja, esse trade aqui que tá nos 2014, eu vou colocar aqui ele nos 2001. E aí vamos ver, o mercado não vai ficar consolidando ali, mas se ficar, o que é que eu posso fazer? Ele já subiu muito, o importante para mim é perder pouco e quando ganhar o suficiente para compensar as minhas perdas e me manter consistente. Não quero muito desviar da minha média de lucro, eu quero ter uma média constante e de preferência que vá aumentando, mas sem muito desvio para cima e para baixo, não quero muita loucura. Mesma coisa referente à minha taxa de acerto, tá? Eu quero que a minha média não tenha grandes desvios, porque assim, pessoal, eu não gosto dessa sensação de que amanhã eu tô perdendo muito, amanhã eu tô ganhando muito, um dia ganho um carro, outro dia perde um Porsche. Pessoal, eu não gosto disso, tá? Eu gosto de uma coisa mais estável. Eu sou um cara que gosta muito de operar o swing trade, vocês já perceberam por quê? Porque eu tenho minha vida, eu tenho minha empresa, eu tenho outra empresa,
outras empresas, na verdade, então eu tenho outros negócios a tocar. Então se eu ficar tipo, o mercado, eu não faço nada da vida e acaba que eu não performo naqueles meses negativos, porque você sabe, nós opera Forex, tem meses aqui que vai ser negativo, que vai ser prejuízo. E aí? Pô, os meses que eu tenho prejuízo aqui, eu tenho lucro nas minhas empresas, porque eu tô focado lá e tô focado também no meu conhecimento, certo? Fala pessoal, lembra daquele trade que estava aberto, estava flutuante, eu acabei de fechar ele, tá? Até porque eu tava meio, sabe, querendo deixar rolar, só que eu tinha acabado de cometer um erro, onde eu fiz, no lugar de fazer o hedge, eu acabei fazendo uma compra e venda, porém acionou uma operação e a outra não, por causa do spread, mas faz parte, né, do jogo, né? O spread tava muito alto, eu que quis entrar, puxar o spread para cima, mas faz parte. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Tô indo agora jogar bola, cara. Ó, a importância de a gente cuidar da nossa saúde, ela é muito alta. Em 2019, eu cheguei a ter um início de AVC, cara. Só pra vocês terem ideia. Eu tomava muito café e estudava muito, né? Então eu ficava ali 24 horas, só estudando mercado, principalmente ali na época onde eu tinha deixado de trabalhar, né? Pra querer focar só no mercado. Então acabou que os resultados começaram a não vir durante uma época. Isso me prejudicou muito, principalmente na questão emocional. Então nessa época eu tomava muito café, não me alimentava muito bem, não dormia bem, minha saúde mental não estava boa. E consequentemente isso refletia no mercado, tá? Como um todo, né? Porque as minhas operações não eram boas, eu não era muito objetivo nas minhas entradas, nunca fazia nenhum tipo de diário de trade, etc. Então hoje, por mais que eu não faça academia, que é o padrão que a galera faz, que eu não curto muito, eu sempre botei na minha cabeça que eu precisava fazer algum tipo de esporte. Então futebol eu sempre gostei muito, então agora eu tô começando a jogar bola. Mas eu prometo que até não, acho que antes de 2024 eu já iniciei aí a academia. Mas eu gosto muito de luta também, então, sei lá, fazer um jiu-jitsu, alguma coisa diferente. Me diga aí o que é que vocês acham e comentem aí embaixo se isso melhora a performance de vocês, tá? Agora eu quero te fazer um convite para fazer parte da comunidade que possui mais de 2.500 traders financiados em mesas proprietárias, nas melhores mesas proprietárias, tá? Eu tenho uma comunidade chamada TW Club, onde você vai se conectar com outros players do mercado que têm o mesmo propósito que o seu, que eu acredito que você seja diminuir risco e aumentar seus retornos através de mesa proprietária. E eu te vejo no próximo episódio desse desafio. Vamos juntos a essa aprovação de $1 milhão na The Forex Funda. Até quando a gente perde, a gente ganha, desde que a gente tenha uma boa gestão alinhada. GGG, vou deixar 2 vídeos aí. Não se esquece, cara, de se inscrever no nosso canal, de participar da nossa comunidade.